E o primeiro ponto para a gente pensar é que quando a gente fala do sete afetos, nós estamos falando exatamente das pulsões, tá? Quando Freud traz um conceito de pulsão, basicamente a evidência, a fundamentação científica, neurobiológica, das pesquisas em neurociência do que o Freud chamava de pulsão, são os sete afetos fundamentais que a gente já tem estudado e falado diversas vezes sobre eles aqui. Então, como eu disse, nós estaríamos então dizendo que não existe apenas duas pulsões, mas que existem sete pulsões. Sim, hoje a neuropsicanálise intitulada, né, e propagada pelo Mark Solomons traz a ideia de que nós trabalhamos com sete pulsões. Esse é o conceito que implica a dificuldade para alguns psicanalistas já renomados retornar à sala de aula e começar a aprender de novo o que significa essas pulsões, tá? Invalida tudo que a psicanálise traz, Eduardo? Invalida tudo que a psicanálise trouxe sobre o conceito de pulsão? Não. Como eu disse, neuropsicanálise e psicanálise são as mesmas coisas, mas aqui a gente tem agora uma evidência neurobiológica desse conceito, que modifica totalmente a forma como nós trabalhamos na clínica e, ao mesmo tempo, traz uma segurança mais fundamentada para a nossa prática, que deixa de ser apenas uma teoria clínica, psicológica e tem também um fundamento fisiológico, neuroanatômico, neuroquímico e assim sucessivamente. Então, entramos nesse tema, as sete pulsões em neuropsicanálise. Lembrando que seriam os sete afetos fundamentais barra as pulsões, né, intituladas pelo Freud. Como vocês já sabem, toda aula nós temos um objetivo, uma conclusão, ou seja, nós precisamos consolidar o objetivo que trouxe vocês aqui numa noite de Bom, sábado. Então, o objetivo dessa nossa aula aqui, desse nosso encontro hoje, é aprofundar, eu diria, consolidar o que nós já entendemos, o que nós já estudamos. Mas nós vamos revisitar sobre o que o Freud diz, qual é a definição do próprio Freud em 1915, o que ele quer dizer que significa uma pulsão. O que o Freud está dizendo para a posteridade, para todos os psicanalistas que vão vir depois dele, o que é uma pulsão? Ó, psicanalista, quando eu falo de pulsão, eu estou dizendo isso aqui. Então, existe uma declaração, existe uma afirmação, um conceito que o Freud explica do que ele está chamando de pulsão. Esse conceito fundamenta que todas as vezes, em outros textos posteriores, quando o Freud falar de pulsão, já tem uma explicação, um conceito do que ele está querendo dizer com pulsão. E, às vezes, a dificuldade dos psicanalistas olhar para os textos do Freud e perceber uma fundamentação neurocientífica é que eles pegam um texto e isolam esse texto, etc., essa fala, naquele conceito, naquele texto específico. Então, não. Quando nós falamos de pulsão no último texto que o Freud escreveu, nós precisamos retornar lá naquele texto base, onde o Freud descreve o que ele quer dizer com uma pulsão. Aqui está a descrição desse conceito. Então, todas as vezes que eu retornar a falar desse conceito, eu estou falando exatamente daquilo lá. Uma das qualidades que o Freud tinha é que ele não tinha dificuldade em reconhecer que ele tinha errado, que ele tinha construído uma teoria e que ela não tinha sido assertiva. E todas as vezes que o Freud fez isso num conceito ou numa teorização dele, ele coloca numa nota de rodapé essa observação. Aqui a ideia de nós, enquanto clínicos, estudantes de psicanálise, precisamos consumir, comer tudo que está contido numa obra fidedigna do Freud, ou seja, concluir, absorver a nota de rodapé. Eu até indicaria que para quem domina o inglês, que adquirisse não mais os textos freudianos a partir da editora ou da tradutora Imago, por exemplo, que nós temos no Brasil, uma das mais famosas, mas que agora pudessem adquirir as obras do Freud traduzida para o inglês pelo próprio Mark Solomons. Então, todas as obras do Freud, aquilo que você leu em português, agora você pode ler no inglês traduzido pelo próprio Mark Solomons, ou seja, alguém que tem um conhecimento neurocientífico e vai traduzir as obras do Freud. Isso traz um impacto para o trabalho que nós fazemos aqui em neuropsicanálise. Então, recomendaria muito, tá, que vocês o fizessem. Talvez a gente pode pensar futuramente de abrir um grupo de leitura para a gente se encontrar mensalmente lendo essas obras do Mark Solomons que ele traduziu do Freud agora. Talvez seja uma forma da gente aprofundar e continuar esse progresso aqui. Mas o fato é que nós precisamos pegar aquele conceito, aquela descrição do que o autor quer dizer, e pegar aquele conceito e levar para todas as afirmações que esse conceito se encontra em obras, em textos posteriores. E não é o que nós fazemos quando nós estudamos psicanálise. Nós isolamos ali o contexto e queremos que aquele conceito se aplique ao contexto.
mas antes desse contexto em que a frase, o conceito foi utilizado, existe a descrição dele. E a descrição específica do conceito de pulsão é o que nós vamos retornar aqui do Freud, tá? Nessa aula, para a gente partir desse conceito e aplicar esse conceito sem modificar absolutamente nada dele. A tradução que eu trago aqui é uma tradução exata, tá? Do alemão para o português, e colocar esse conceito nos contextos dos 7 afetos fundamentais, para a gente ver o que se encaixa, o que é uma proposta de atualização. Então, partiremos dessa descrição do Freud. E aí nós vamos olhar, então, o trabalho do Mark Solms, que traz essa proposta, que conhece a neurociência afetiva do Jaak Panksepp e fundamenta que a descrição que o Panksepp tem dos 7 afetos fundamentais corresponde exatamente à descrição que o Freud traz do que é uma pulsão. E é isso que nos interessa, é isso que a gente vai olhar aqui e fragmentar, para ficar consolidado que quando eu falo de um método de tratamento que gira em torno do afeto, eu estou dizendo um método de tratamento que considera que todas as vezes que o paciente vem até o set analítico, ele está com uma ou mais necessidades em desvio. E o nosso papel é ajudar o paciente a entender qual é essa necessidade e, de certa forma, auxiliar ele a conseguir atender essa necessidade de uma forma mais eficaz. Ou seja, atualizar o modelo preditivo, o automatismo dele em como atender aquela necessidade. Isso fundamenta o nosso trabalho. Então, pegando a descrição do Freud de 1915 do conhecido texto As Pulsões e os Seus Destinos, o Freud vai trazer a descrição exata, e aí eu coloquei aqui um destaque em vermelho para vocês entenderem que são esses tópicos que a gente vai abordar adiante para entender se isso se encaixa e corresponde à ideia de 7 afetos fundamentais. O Freud fala: a pulsão nos aparece como um conceito na fronteira entre o mental e o somático, ou seja, aquilo que é psicológico, aquilo que eu penso, etc., e aquilo que eu sinto, aquilo que se traduz como um sintoma, aquilo que eu tenho capacidade de sentir, como o representante psíquico dos estímulos originados dentro do organismo. Então, o Freud está dizendo de algo que parte internamente do próprio sujeito, não de algo que vem externamente até esse sujeito, mas de algo que já está no sujeito e que sai de dentro desse eu interno dele, do organismo vivo, tá? Para tentar alcançar a mente. Ou seja, de dentro desse próprio indivíduo, de dentro desse organismo, existe um estímulo, uma energia, uma demanda que vai alcançar essa mente, que vai alcançar essa consciência do indivíduo, como uma medida da demanda feita à mente para o trabalho. Ou seja, existe uma solicitação. Todas as vezes que essa pulsão, que é algo tanto mental como somático, ou seja, algo que me faz pensar, que me traduz como subjetivo, mas que ao mesmo tempo me traduz como um sintoma, como algo que eu tenho a capacidade de sentir, todas as vezes que isso é ativado, tá? Através ou dentro desse próprio indivíduo, dentro do próprio organismo, ele é capaz de sentir aquilo. Ele sente primeiro como um sintoma, como algo que ele tem consciência, depois se torna algo nesse nível mental, nesse nível consciente dele poder pensar, elaborar, traduzir sobre aquilo. Mas de dentro disso aqui, ele vai alcançar a mente, ou seja, ele vai te tornar consciente daquilo. Ele vai ocupar aquele espaço caro que é a consciência, a memória de trabalho. É isso que parte desse interno, uma energia, essa ativação alcança então a mente e faz uma solicitação para essa mente, ou seja, eu estou demandando uma tarefa, demandando um trabalho para essa mente, demandando um trabalho para a consciência. Essa angústia que o paciente sente, esse medo, essa raiva que o paciente sente, e que ele fala para o analista, e que ele verbaliza para o terapeuta, que ele transfere para o terapeuta, é, na verdade, um estímulo interno que está demandando para a mente dele alguma solução, que está demandando à mente dele algum trabalho. E isso só acontece porque, segundo o próprio Freud, existe uma conexão entre a mente e o corpo. Ou seja, é só porque existe essa conexão que existe essa demanda que sai do corpo e alcança a mente. Então, todas as vezes que você toma consciência de um problema, de um medo, de um sentimento, isso é a tua mente sinalizando que o corpo tem uma demanda. E o que é essa solicitação, gente? O que é esse estímulo, se não a própria pulsão, se não o próprio id, demandando para o bebê
fome e levando esse bebê através do corpo, através da mente dele, a chorar. O que é essa pulsão, senão o medo que nós sentimos e demanda para a nossa consciência, para a nossa memória de trabalho, uma solução para desligar esse medo, para fugir daquilo que nos causa o medo. Então, basicamente, essa é a descrição do Freud. Ele está dizendo que a pulsão, ela vai parecer para nós um conceito que está entre a fronteira do mental e o somático, ou seja, ela pode ser sentida, ela somatiza de alguma forma, como ela também é mental, ela também permeia, ela também está presente por uma instância, por uma consciência mental, psíquica. É um representante, então, psíquico desses estímulos originados dentro do próprio organismo. Aqui a gente retorna à aula anterior dizendo que isso está presente no organismo. Nós já nascemos com essa capacidade, nós já nascemos com essas necessidades presentes. Isso já está dentro do organismo, nas palavras do Freud, está dentro do organismo hoje nas comprovações da neurociência. Então, todas as vezes que esse estímulo é ativado, ou seja, que ele sai da homeostase, ele vai alcançar a mente, ele faz uma solicitação para essa mente. Ele está demandando um trabalho, uma tarefa, uma ordem, um desafio para ela. Por que que ele faz isso? Porque esse corpo, esse estímulo, alcança a mente porque eles estão conectados. A ideia do dualismo de duplo aspecto. Corpo e mente não é separado, cérebro e mente não é uma coisa diferente, é uma coisa só. Por isso que eles se conectam, por isso que eles estão conectados, tá? Essa, então, é a descrição do próprio Freud. E aí o destaque que eu coloco é pulsão. O Freud diz que é mental e que também é somático. Ele diz que está dentro do próprio organismo, ele diz que alcança a mente e que é uma demanda feita à mente, é uma demanda que está sendo feita para a mente, para que ela faça um trabalho, para que ela encontre uma solução. E isso só acontece porque existe uma conexão entre o corpo e a mente. Não existe uma separação, não é dois organismos, é um organismo só, tá? Então, pegando esse conceito do Freud, nós vamos começar pela ideia, né, da primeira descrição dele, que é algo que está presente na fronteira, ou seja, que está entre o mental e o somático. Quando nós falamos dos afetos, através dos estudos do Jack Palance, tem uma característica muito significativa que vai contra a maior parte das pesquisas hoje dentro do campo da neurociência, em especial a neurociência cognitivista, ou seja, o diferencial básico da neurociência afetiva, e por isso ela é a base do tratamento em neuropsicanálise, como não é outras neurociências comportamental, neurociência cognitiva, é que ela vai se interessar por aquilo que é deixado de lado, por aquilo que não é o foco principal dos outros campos da neurociência, por aquilo que não é o campo principal da psicologia através da revolução contrária ao behaviorismo da neurociência cognitiva. Então, o cognitivismo, tanto a psicologia cognitiva, que faz uma quebra na ideia behaviorista do Skinner, vai olhar para o neocórtex, vai olhar para essa estrutura mais desenvolvida, essa estrutura mais externa. A neurociência afetiva faz o contrário, ela vai olhar, ela vai se interessar, em especial, pelas regiões subcorticais, ou seja, por aquelas regiões que são mais difíceis de estudar. Já que essas regiões são mais difíceis de estudar, é por isso que a neurociência afetiva se fundamenta no estudo dos animais, ou seja, no estudo dos mamíferos, para então compreender os mamíferos seres humanos. Por isso que o Jack Panksepp vai encontrar uma relação neuroanatômica, uma relação comportamental, uma relação bioquímica semelhante ao que o Darwin percebeu. Ou seja, na ideia das emoções nos homens e nos animais, o Darwin percebe semelhanças fisiológicas. A fisionomia que tinha de tristeza no macaco era a fisionomia que tinha de tristeza no ser humano. O Jack Panksepp vai partir dessa teoria da evolução do Darwin e vai então olhar a nível cerebral. E ele percebe que não só essa fisionomia externa que o Darwin percebeu está presente, como nessas regiões subcorticais nós temos uma semelhança muito significativa. Semelhança essa que nós não temos no nível neocortical. Então, todas as vezes que eu vou com um olhar cognitivo e olho para o cérebro de um ser humano a nível neocortical, e olho para um macaco, e olho para um cachorro ou para um gato, é incomparável isso. Porque a quantidade de desenvolvimento neocortical nos seres humanos é muito maior. Dado isso, então, os
estudiosos e os pesquisadores cognitivistas vão considerar que a fonte da consciência, a fonte da inteligência, ou seja, as regiões que nos faziam humano, estaria nessas regiões mais evoluídas e não nessas regiões subcorticais. A neurociência afetiva, percebendo que já tem um longo tempo que nós estudamos o cérebro e que ainda não conseguimos sequer chegar no que nós podemos dizer que é a base, a fonte da nossa consciência, se interessa então por essas regiões secundárias nessas outras abordagens. Ela vai olhar para essas regiões subcorticais. E o interessante disso é que o Jaak Panksepp consegue comprovar, através de inúmeros estudos com ressonância magnética, com estimulação cerebral, que essas regiões do tronco cerebral, ou seja, essas regiões primárias a se desenvolver em qualquer mamífero, que é o tronco cerebral, o sistema límbico, é onde está correspondente ao conceito de pulsão. Por que é o conceito de pulsão? Porque nesse primeiro critério, na própria descrição do Freud, que está entre o mental e o somático, essas regiões são responsáveis por fazer o indivíduo sentir a nível fisiológico, ou seja, eu sinto a nível físico, mas também é responsável por fazer o indivíduo sentir a nível psicológico. Quando alguém apresenta uma anorexia nervosa, por exemplo, que é o fato da pessoa ter uma despersonalização, a pessoa ter uma deformação fisiológica, uma deformação física, ela tem uma distorção de imagem quando ela se olha no espelho. Quando ela se olha no espelho, ela se vê como alguém extremamente acima do peso. Mas quando você olha presencial para essa pessoa, ela tem um peso ideal, ela não está nem abaixo nem acima do peso. Mas essa distorção de imagem, essa distorção física que a pessoa tem de si mesma ao se olhar no espelho, isso é intermediado por uma região chamada de ínsula. Ou seja, a ínsula traz para o indivíduo a sensação de percepção corporal, traz a sensação de saciedade de fome, traz a sensação de comer e após comer sentir nojo, desejar vomitar, trazer à tona aquilo que ela comeu por experimentar culpa. Essa ínsula está nessa região subcortical. Ou seja, isso é algo que fisicamente controla a tua saciedade, a tua fome, o quanto você vai comer, quanto tempo você aguenta ficar sem comer, ela sinaliza isso para você, mas ao mesmo tempo a ínsula de provocar essas deformações fisiológicas no que você vê no seu corpo, ela também traz, de certa forma, essa distorção de imagem, ou seja, ao nível psicológico. E se nós falamos da anorexia nervosa, nós estamos falando de um dos transtornos mentais que tem característica de sintomas, tanto sintomas físicos, isso afeta o corpo físico da pessoa, mas também afeta a sua percepção psicológica, afeta a sua percepção do seu corpo, da sua imagem, etc. Ou seja, são essas regiões que vão desencadear numa pessoa tanto o sentir a raiva, ou seja, vai sentir uma raiva, a pessoa sente essa tensão muscular, ela sente esse batimento cardíaco acelerado, ela sente o seu corpo esquentar, como ao mesmo tempo traz para ela uma sensação psicológica de querer agredir o outro, de elaborar uma solução para se livrar do outro. De novo, estruturas subcorticais que são responsáveis por desencadear tantos sintomas, ou seja, o indivíduo vai sentir aquilo a nível físico, porque tem uma bioquímica e tem uma fisiologia, como o indivíduo vai sentir aquilo a nível psicológico, a nível mental. Essas regiões para os afetos, ou essas regiões em especial subcortical, nós estamos falando em especial do hipotálamo, que seria o tradutor do nosso cérebro, ou seja, tudo o que você sente no seu corpo é em uma linguagem diferente, por exemplo, do que o restante do cérebro poderia perceber, poderia entender. Então, o hipotálamo é como se fosse o tradutor, como se o hipotálamo falasse a linguagem tanto do corpo e falasse a linguagem do neocórtex. Então, ele traduz para o neocórtex o que o corpo está sentindo. O hipotálamo está localizado nessa região também subcortical. A amígdala, que é aquilo que pode ser ativado, ou seja, tanto por um nível de pensar, uma reação cognitiva, mental, como pode ser ativada por uma reação primitiva, por uma reação irracional, ou seja, eu tenho um estímulo e aquilo me desencadeia uma reação, um susto que eu levo, um medo que eu tenho, também localizado nessa região subcortical. Uma outra estrutura que vai estar ligada a todas as regiões dos afetos é o PAGE, ou seja, a substância cinzenta periaquedutal. Essas substâncias tendo a
a valência positiva e negativa. Se você estimula um lado, você sente prazer. Se você estimula o outro lado, você sente desprazer. Todas as experiências que o indivíduo vive na vida vai causar um bem-estar ou um mal-estar para ele. Vai ser positivo ou vai ser negativo. Se positivo, ele vai armazenar para poder repetir. Se negativo, ele vai armazenar para não repetir. Essa valência, ela traz um sintoma tanto positivo como negativo. Ou seja, eu posso experimentar uma coisa que negativamente é ruim, porque eu percebi, eu senti dor, mas essa dor vai me gerar também um sintoma mental, como eu posso ter uma experiência mental, uma situação ruim que eu vivi psicologicamente, que vai me desencadear um sintoma físico, um desgaste fisiológico, que vai liberar uma bioquímica na corrente sanguínea. Então, essas regiões, essas estruturas localizadas nessa região subcortical, elas desencadeiam no paciente tanto sintomas psicológicos, mentais, como Freud diz, como sintomas fisiológicos, bioquímicos, como a neurociência vai comprovar. Tá? Então, ele é somático e ele também é mental. As produções que ele vai desencadear a nível tanto psicológico como a nível fisiológico são através das bioquímicas. As bioquímicas vão causar uma contração muscular, que a gente chama de taquicardia, uma arritmia, uma tensão muscular, mas também vai produzir uma consciência subjetiva a partir daquela experiência. Ou seja, aquela experiência para aquele indivíduo foi positiva, mas a mesma experiência para outro indivíduo pode ser negativa. Aqui entra um dos grandes valores da psicanálise. A ideia de que as mesmas experiências para uma mesma pessoa, para diferentes pessoas, vai proporcionar uma subjetividade que vai considerar aquilo negativo ou que vai gerar uma subjetividade que vai gerar aquilo positivo. Tem essa ideia de valência. Mas a fundamentação desse primeiro conceito de estar entre essa fronteira que o Freud fala do mental e o somático é essa capacidade de que vai ter um sintoma físico, mas também vai ter um sintoma psicológico. Por isso que quando a gente vai mapear um sintoma emocional ou um afeto do paciente, a gente vai sempre perguntar o que ele sente. Tá, e o que você sente físico? Qual que é o sintoma físico dessa ansiedade? É uma ansiedade que gera tensão, é uma ansiedade que gera cansaço, etc. Isso a nível físico. Depois a gente vai da mesma forma perguntar, tá? E o que você pensa quando você sente isso? Ah, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto cansaço, eu sinto tristeza. Então aqui eu estou considerando para encontrar qual é o afeto em desvio, a instância somática do Freud e também a instância mental que o Freud orienta. Essas duas instâncias estão presentes em qualquer que seja o afeto, em qualquer que seja a necessidade afetiva, tá? Isso é uma instância subcortical, ou seja, isso já é algo que vai desencadear um sofrimento, ainda que não consciente. Então, esse primeiro critério, sim, ele é algo que gera sintomas, que atende ao critério de estar entre na fronteira do somático e do mental. O segundo, que também o Freud vai dizer, é que esses estímulos, eles são originados, ou seja, eles estão dentro do organismo, o organismo já nasce com ele, sai de lá, é desencadeado de lá. Pode ser que o estímulo aqui fora ative aquilo? Sim, pode acontecer, mas é sempre algo endógeno, ou seja, é sempre algo que o indivíduo produz dentro de si mesmo. Por isso que o Freud está dizendo que ele é originado de dentro do indivíduo, ele sai de dentro desse organismo. São ativados espontaneamente, mesmo sem estímulos. Então, externo, exemplo, um rato busca comida mesmo se nunca viu um alimento. É bem interessante isso aqui, porque se você pegar um rato recém-nascido, um rato criado em laboratório, que nunca teve um contato, por exemplo, com um gato, basta você colocar um pelo de gato no ambiente e esse rato já vai ter um comportamento, ou seja, ele já vai ter uma cautela em cada movimento. Basicamente, esse pelo do gato na gaiolinha do rato, que nunca viu um gato na vida, vai ativar o sistema fear, vai ativar o sistema medo, e é algo já presente no animal. Então, esse estímulo externo vem e desencadeia aquilo no rato. Mas o rato nunca teve um contato com o gato. Mas esse afeto já está lá dentro. Basta que, na realidade, no externo, eu encontre um estímulo suficiente para ativar aquilo. Da mesma forma, a fome. Um bebê não nasce com a capacidade de falar, eu vou ter que aprender o que é a fome para eu aprender a suprir essa fome. Não,
ele nasce, quando ele sente essa fome, já tem um mecanismo dele desencadear um choro. A fome já está presente, ele não precisa construir ou aprender o conceito de fome, ele já sente, já nasce com essa capacidade de sentir, porque isso é um afeto que já está presente dentro desse organismo. Nascem de necessidades internas do corpo, fome, vinculação, excitação e frustração. Aqui a gente está parafraseando a nossa última aula, de que é uma das evidências do porquê a psicanálise tem um posicionamento científico, pelo fato de que ela tem uma comprovação de que nós já nascemos com isso presente dentro dos organismos. Não apenas os organismos mamíferos e muito menos os seres humanos, mas todos os vertebrados nascem com essas necessidades dentro deles. São essas necessidades que sinalizam para eles quando eles precisam buscar um alimento. São essas necessidades que sinalizam para eles quando eles precisam fugir de um predador. É esse sentir. É uma habilidade, uma ferramenta que já está dentro do organismo. O terceiro representa um impulso motivacional interno, tal como a libido ou a pulsão de autopreservação em Freud. Então, essas ferramentas, esse estímulo que está dentro do organismo, só existe para sinalizar para ele do que ele precisa fugir e do que ele precisa se aproximar. Por que ele precisa ir lá fora buscar um alimento, buscar uma parceira, um parceiro? Por que ele precisa se resguardar para se proteger quando sente medo? Por que ele precisa tomar água quando ele sente sede? Por que ele precisa buscar alimento quando ele sente fome? Isso é algo que já está presente, está dentro de nós, tá? Um exemplo básico que eu sempre dou para vocês é da água. A ideia de quando eu aprendi que água supre sede. E aí a pergunta um pouco mais além é quando eu aprendi o que é sede. Às vezes a gente não aprende o que é sede, mas a gente já nasce com a capacidade de sentir sede. E já nasce com as habilidades muito rudimentares de suprir essa sede, por exemplo, através do bebê, que é do choro, que vai então desencadear o comportamento da mãe. Mas o fato é que a capacidade de sentir essas necessidades já está dentro de todos os organismos. Isso traz um estímulo, isso faz uma demanda. Sente fome, ativa o hipotálamo, que ativa especificamente a tua consciência, ou seja, faz uma demanda à mente para você ir lá buscar um alimento. Sentir medo traz um sintoma fisiológico, um desconforto, que ativa a tua consciência, traz uma angústia, uma tensão, que te faz recuar daquilo que está te causando medo. Então, isso vem dessa instância interna, que já está dentro do organismo, ativa um estímulo elétrico que vai se tornar uma informação para o cérebro, então, encontrar uma saída, resolver essa tarefa, tá? Isso, nós já nascemos com essas habilidades, com essas ferramentas.